Sabe aquele desejo que aperta num dia quente de verão, quando o sol bate na janela e tudo o que apetece é algo doce e refrescante? Aposto que um gelado cremoso está no topo da lista, não está? É quase um reflexo. Mas logo a seguir, para muitos de nós, vem um outro sentimento, uma pequena pontada de culpa ou preocupação. Pensamos no açúcar, nas calorias e, mais importante, naquela sensação incômoda de que não estamos a dar ao nosso corpo aquilo de que ele realmente precisa para se manter forte. É uma realidade dolorosa que enfrentamos à medida que os anos passam. Sentimos que os músculos já não respondem da mesma maneira, que levantar um saco de compras mais pesado exige um esforço maior, ou que até mesmo levantar-se de uma cadeira baixa já não é tão simples como antes. Vemos o nosso corpo a mudar e sentimos-nos um pouco impotentes. Mas e se eu lhe dissesse que pode satisfazer esse desejo por algo fresco e delicioso, e ao mesmo tempo estar a dar aos seus músculos exatamente o que eles precisam para se manterem firmes e saudáveis? E se existisse um petisco gelado que, em vez de o enfraquecer com açúcar, o ajudasse a construir força? Neste vídeo, vamos descobrir este segredo delicioso e explorar outros hábitos simples e alimentos surpreendentes que vão ajudar a proteger e a fortalecer os seus músculos depois dos 60. Fique comigo até o fim, porque a última dica é algo que a maioria das pessoas ignora, mas que pode ser a verdadeira chave para se sentir com mais energia e vitalidade do que sentiu nos últimos anos. Vamos então desvendar este mistério. O que é este petisco gelado milagroso que pode comer sem culpa e que ainda por cima ajuda os seus músculos? A resposta é mais simples e acessível do que imagina. Iogurte grego natural, ligeiramente congelado. Sim, é isso mesmo. Mas não um iogurte grego qualquer, cheio de açúcares e xaropes. Falo do iogurte grego simples, natural, que é um verdadeiro tesouro nutricional. Pense nele como a base para o seu novo gelado saudável. A magia está na sua composição. O iogurte grego é incrivelmente rico em proteínas, muito mais do que o iogurte normal. E por que é que a proteína é tão importante, especialmente para nós? À medida que envelhecemos, o nosso corpo passa por um processo natural chamado sarcopenia. É um nome complicado para algo muito simples, a perda gradual de massa e força muscular. É por isso que as tarefas do dia a dia podem começar a parecer mais difíceis. A proteína é, literalmente, o tijolo com que os nossos músculos são construídos e reparados. Se não dermos ao nosso corpo proteína suficiente, ele não tem material para manter a estrutura muscular forte. É como tentar reparar uma parede sem cimento. Cada colherada deste iogurte é como entregar um carregamento de tijolos diretamente aos seus músculos. Além disso, o iogurte grego é uma fonte fantástica de cálcio, que é essencial não só para os ossos, mas também para a correta contração muscular. Músculos e ossos trabalham em conjunto, um sistema precisa do outro para ser forte. E não nos podemos esquecer dos probióticos, as bactérias boas que ajudam a manter o nosso intestino saudável, o que melhora a absorção de todos os nutrientes que comemos. A preparação é a parte mais fácil e divertida. Pegue numa taça de iogurte grego natural. Se gostar de um toque de doçura, junte um fiozinho de mel ou xarope de ácer, mas muito pouco. O segredo é habituar o paladar a sabores menos doces. Depois, a magia acontece com o que adiciona. Junte um punhado de frutos vermelhos, como amoras, framboesas ou mirtilos. Estes frutos não só dão um sabor maravilhoso e uma cor linda, como estão carregados de antioxidantes que combatem a inflamação no corpo, algo que também pode afetar a saúde muscular. Para uma textura extra e mais nutrientes, polvilhe com algumas sementes de chia ou de linhaça moída. Elas acrescentam fibra e ômega 3, que também são anti-inflamatórios. Mexa tudo e coloque no congelador por cerca de 1 a 2 horas. Não precisa de congelar completamente. A ideia é ficar com uma textura de gelado cremoso, firme, mas fácil de comer à colher. Imagine-se a saborear esta delícia numa tarde quente, sentindo o frescor e o sabor, sabendo que cada colherada
está a contribuir para a sua força e bem-estar. Não há picos de açúcar, não há sensação de infartamento, apenas pura nutrição. Este pequeno hábito pode substituir o desejo por doces processados e transformar a hora do lanche num momento de cuidado pessoal. E isto leva-nos a um ponto ainda mais importante. Não basta comer este petisco de vez em quando. Para realmente fazer a diferença, precisamos de pensar na proteína ao longo de todo o dia, e tudo começa com a primeira refeição. Muitas pessoas em Portugal têm o hábito de um pequeno almoço leve, um pão com manteiga, talvez uma compota, e um galão ou um café. É rápido e sabe bem, mas do ponto de vista muscular, é uma oportunidade perdida. O nosso corpo só consegue absorver e utilizar uma certa quantidade de proteína de cada vez. Por isso, não adianta comer um bife ou um bife de atum enormes ao jantar e pensar que resolvemos a questão. É muito mais eficaz distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. E o pequeno almoço é o momento mais crítico. Pense nisto. Depois de uma noite inteira de sono, o seu corpo esteve em jejum. Os seus músculos estão famintos por nutrientes para começar o processo de reparação e manutenção. Ao dar-lhes uma boa dose de proteína logo pela manhã, está a ligar o interruptor da construção muscular para o resto do dia. Além disso, um pequeno almoço rico em proteína dá uma sensação de saciedade muito maior, o que significa que terá menos vontade de petiscar coisas pouco saudáveis a meio da manhã e terá níveis de energia muito mais estáveis. Então, como podemos fazer isto de forma prática? É mais fácil do que parece. Em vez de apenas o pão com manteiga, que tal juntar 2 ovos mexidos ou um ovo cozido? Os ovos são uma fonte de proteína de altíssima qualidade. Outra opção fantástica é o queijo fresco ou o requeijão. Uma fatia generosa de queijo fresco num pão de mistura já faz uma diferença enorme. Ou, se gosta do seu iogurte de manhã, certifique-se de que é um iogurte rico em proteína, como o grego ou o Skyr, e junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas. Estas pequenas mudanças não alteram radicalmente a sua rotina, mas o impacto acumulado no seu corpo será imenso. É como regar uma planta todos os dias em vez de lhe deitar um balde de água uma vez por semana. A consistência é a chave para os seus músculos florescerem. Agora que já transformamos o nosso pequeno almoço numa fonte de energia e o nosso lanche numa delícia saudável, vamos olhar para o resto do dia. Muitas vezes, quando pensamos em proteína, a nossa mente vai imediatamente para carne, peixe ou ovos. E embora estes sejam excelentes, há um mundo de fontes de proteína vegetais que são não só nutritivas e econômicas, mas também profundamente enraizadas na nossa cultura gastronômica portuguesa. Estou a falar das leguminosas. O feijão, o grão de bico, as lentilhas, as favas. São verdadeiros superalimentos que por vezes subestimamos. Incluir mais leguminosas na nossa alimentação é uma das formas mais inteligentes de garantir que os nossos músculos recebem o que precisam. Pense na versatilidade do grão de bico. Pode adicioná-lo a uma salada para a tornar mais substancial, triturá-lo para fazer um delicioso hummus para barrar no pão, ou usá-lo em pratos de tacho, como um caril suave ou uma jardineira. E o feijão? Desde uma simples sopa de feijão rica e reconfortante, até uma salada de feijão frade com atum e cebola, as opções são infinitas. E não podemos esquecer o nosso petisco de eleição em qualquer esplanada: os tremoços. Da próxima vez que pedir uma bebida, em vez de amendoins ou batatas fritas, peça uma taça de tremoços. São uma bomba de proteína e fibra, um snack salgado e satisfatório que está a trabalhar a favor dos seus músculos. A grande vantagem das leguminosas é que elas oferecem um pacote completo. Além da proteína, são ricas em fibras, o que é fundamental para a saúde digestiva, algo que pode tornar-se mais sensível com a idade. A fibra ajuda a regular o trânsito intestinal e alimenta as bactérias boas do nosso intestino, o que, como já vimos, melhora a absorção de todos os outros nutrientes. Integrar estes alimentos não precisa de ser complicado. Pode começar por decretar 1 ou 2 dias por semana como dias sem carne, onde a principal fonte de proteína vem das leguminosas.
ou simplesmente adicionar meia chávena de feijão ou grão de bico à sua sopa do dia. São pequenas adições que fortalecem o valor nutricional da sua refeição sem grande esforço. E enquanto estamos a nutrir o nosso corpo com estes alimentos fantásticos, há um outro ingrediente muitas vezes esquecido, que é absolutamente vital para a função muscular: a água. Sim, a simples e humilde água. Pode parecer básico demais, mas a verdade é que a maioria dos adultos, especialmente os mais velhos, vive num estado de desidratação crônica ligeira. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos o suficiente, eles não conseguem funcionar corretamente. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga, fraqueza e até tonturas. É como tentar fazer um motor de carro funcionar sem óleo. Com a idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Podemos passar horas sem sentir vontade de beber, mesmo que o nosso corpo precise desesperadamente de líquidos. Por isso, não podemos confiar apenas na sede. Temos de criar o hábito de beber água ao longo do dia. Como fazer isto de forma prática? Tenha sempre uma garrafa de água por perto. Na mesa de cabeceira, ao lado do sofá, na cozinha. Vê-la constantemente serve como um lembrete visual. Uma ótima regra é beber um copo de água grande antes de cada refeição. Isso não só ajuda na hidratação, como também pode ajudar a controlar o apetite. Se acha a água pura aborrecida, dê-lhe um pouco de sabor. Adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Os chás de ervas, como camomila, cidreira ou lúcia-lima, sem açúcar, claro, também são uma excelente forma de se manter hidratado e são reconfortantes. Lembre-se que todos os processos do nosso corpo dependem da água, incluindo a capacidade de usar a proteína que estamos a consumir para reparar os músculos. A comida e a água trabalham em equipa. Se um falha, o outro não consegue fazer o seu trabalho de forma eficaz. Da próxima vez que se sentir cansado à meio da tarde, antes de ir buscar mais um café, experimente beber um bom copo de água. A resposta do seu corpo pode surpreendê-lo. Já ajustamos a nossa alimentação, desde o pequeno almoço ao lanche, e estamos a garantir que o nosso corpo está bem hidratado. Demos aos nossos músculos os tijolos e o cimento de que precisam. Mas agora falta a parte mais importante: dar-lhes uma razão para se manterem fortes. E essa razão é o movimento. A frase use-os ou perca-os nunca foi tão verdadeira como quando falamos dos nossos músculos. Se passarmos os dias maioritariamente sentados, o nosso corpo recebe a mensagem de que estes músculos potentes não são necessários. E como uma empresa eficiente, começa a reduzir os recursos, resultando na perda de massa muscular. Mas atenção, quando falo em movimento, não estou a dizer que tem de se inscrever num ginásio e levantar pesos pesados. Para muitos, isso pode ser intimidante ou até desaconselhado. O segredo não está na intensidade, mas na consistência de um movimento simples e funcional. A caminhada é talvez a atividade mais perfeita que existe. Uma caminhada diária de 30 minutos a um passo, um pouco mais acelerado, onde ainda consegue conversar, mas já sente a respiração a ficar mais profunda, faz maravilhas. Não só para os músculos das pernas e do tronco, mas também para o coração, os pulmões e a nossa mente. Encontre um percurso que lhe dê prazer. Pode ser à beira-mar, sentindo a brisa, num jardim local, ouvindo os pássaros, ou simplesmente pelas ruas do seu bairro, cumprimentando os vizinhos. Se puder, convide um amigo ou familiar. A companhia torna tudo mais fácil e agradável. Mas o movimento não se limita à caminhada. Está nas pequenas coisas do dia a dia. Quando for às compras, tente carregar os sacos em vez de usar sempre o carrinho até a porta do carro. Quando estiver a ver televisão, levante-se nos intervalos e espreguice-se, ande pela sala. Um exercício fantástico que pode fazer em casa é sentar-se e levantar-se de uma cadeira várias vezes seguidas, sem usar as mãos para se apoiar. Comece com 5 repetições e vá aumentando. Este simples exercício fortalece os músculos das pernas e os glúteos, que são essenciais para o nosso equilíbrio
e para a nossa capacidade de nos levantarmos de forma independente. O objetivo é integrar o movimento na sua vida de forma natural, para que o seu corpo entenda que a força é uma necessidade diária. E agora chegamos àquela dica final, a que muitas vezes é a peça que falta no puzzle da saúde muscular, e que é surpreendentemente ignorada: o sono. Podemos ter a alimentação mais perfeita e um plano de caminhadas diário, mas se não dormirmos o suficiente e com qualidade, o nosso corpo não consegue fazer o trabalho de reparação. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para reparar os tecidos danificados, incluindo as microfissuras nos músculos que ocorrem com a atividade diária, e para construir novo tecido muscular. Um sono de má qualidade significa uma recuperação incompleta. É como ter uma equipa de construção pronta para trabalhar, mas as luzes do estaleiro nunca se apagam para que eles possam fazer o seu trabalho em paz. Sabemos que, com a idade, o sono pode tornar-se mais leve e interrompido. Mas há muito que podemos fazer para melhorar a sua qualidade. Crie uma rotina relaxante antes de se deitar. Desligue a televisão, o telemóvel ou o tablet pelo menos 1 hora antes de ir para a cama. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma, tome um banho morno ou beba um chá de camomila. Certifique-se de que o seu quarto é um santuário para o sono, escuro, silencioso e a uma temperatura fresca e agradável. Evite refeições pesadas, cafeína ou álcool perto da hora de deitar, pois podem perturbar o seu descanso. Não se preocupe em dormir às 8 horas perfeitas todas as noites. A qualidade é mais importante do que a quantidade. O objetivo é dar ao seu corpo a oportunidade de descansar e regenerar-se profundamente. Como vê, não se trata de desistir dos prazeres da vida como um bom gelado. Trata-se de fazer trocas mais inteligentes, como aquele delicioso iogurte grego gelado que nutre enquanto satisfaz. Trata-se de começar o dia com a energia da proteína, de abraçar os nossos maravilhosos legumes como o feijão e os tremoços, de lembrar o simples poder de um copo de água, de mover o corpo de uma forma que lhe dê alegria, e de se dar a si mesmo o presente do descanso. Estas não são mudanças radicais, são pequenos ajustes que, acumulados ao longo do tempo, constroem uma versão sua mais forte, mais resistente e mais cheia de vida. Nunca é tarde para começar a cuidar de si e a sentir-se no seu melhor. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de começar a aplicar? Tem alguma receita saudável de um petisco fresco para partilhar conosco? Por favor, deixe um comentário abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. Se achou este vídeo útil e inspirador, agradecia muito que deixasse um gosto. Esse pequeno gesto ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os próximos vídeos com mais dicas para viver a sua melhor vida, em qualquer idade. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número no calendário. A força e a vitalidade vêm das escolhas conscientes que fazemos todos os dias. Cuide bem de si. Um grande abraço e até a próxima.